Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. O tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração é sabedoria do alto. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Também Tiago, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 17, nos diz: porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Meus irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. É muito melhor nós aprendermos por amor do que pela dor. Também no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, está escrito: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Mas, se eu for perguntar aqui para os irmãos, quem gosta de passar por provação? Quem gosta de passar por luta, não é verdade? Se for para a gente escolher, a gente prefere não passar, porque a prova é difícil, né? A luta é difícil. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor, para termos alegria quando passarmos por variadas provações. E aqui a palavra nos diz que é variadas, não é uma provação só. Existem na nossa vida processos que temos que passar. Mas existem processos que nós passamos por falta de sabedoria do alto. Nós devemos submeter a nossa vida e os nossos planos a Deus. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que apresentar a Deus, consultar a Deus antes, ver se é da vontade do Senhor. Tudo que a gente for fazer, um passeio, uma viagem, uma compra, a gente deve apresentar ao Senhor nosso Deus, colocar nas mãos de Deus. Mas muitas das vezes nós colocamos nas mãos do Senhor e tiramos, por conta da nossa impaciência, né? Às vezes a gente não tem paciência de esperar. Eu gostaria de ler com os irmãos também, Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo do 13 ao 15. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então a palavra do Senhor, ela está nos orientando que antes da gente tomar qualquer decisão, antes da gente fazer qualquer coisa na nossa vida, nós temos que apresentar ao Senhor. A gente só vai fazer mesmo se for da vontade de Deus. Quantas vezes nós já planejamos viagens, compras, alguma coisa, e na hora H deu tudo errado. Fugiu tudo do nosso controle. Só que o ser humano, ele é insistente, né? Às vezes a gente quer fazer na nossa força mesmo. E quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós evitamos sofrimento. Quando nós apresentamos os nossos planos, os nossos projetos nas mãos do Senhor, nós evitamos sofrimentos desnecessários. Deus não tem por objetivo nos reprovar. Pelo contrário, passamos pelas provas para sermos aprovados.
Ninguém que passa por uma provação, Deus tem por objetivo reprovar essa pessoa. Pelo contrário, Deus está nos aprovando. Porque nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Deus está nos preparando para algo muito maior, infinitamente maior, que a gente não consegue nem ter a dimensão do que o nosso Deus tem preparado para nós. Deus tem promessa para nós. Ele vai vir nos buscar e dentro em breve nós estaremos com Ele. Não haverá mais choro, não haverá clamor, não haverá morte. Então Deus está nos aprovando, Ele está nos provando para nos aprovar. Deus não tem prazer no sofrimento humano. O homem é que muitas das vezes escolhe caminhos que os leva para longe da vontade de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, 2. Amém? E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. O sistema deste mundo está corrompido. Nós vivemos num mundo apodrecido. Deus nos chamou para ser sal e luz nessa terra. Nós não podemos nos conformar com este mundo e seguir o curso deste mundo. Então, Deus está trabalhando em nós para que nós sejamos aprovados. A gente não pode acompanhar o sistema deste mundo. Devemos verdadeiramente deixar Deus controlar nossas vidas. Só que nós, seres humanos, às vezes nós temos pressa e agimos por nós mesmos. Às vezes a gente acha que Deus está demorando. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né? E essa mania que o ser humano tem de querer se precipitar, ajudar a Deus, ele põe tudo a perder. Eu gostaria de ler com os irmãos, em 1 Reis, a trajetória de Salomão. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Reis. No capítulo 3, versículo do 7 ao 15. Agora, pois, amém, irmãos? Posso ler? Agora, pois, Yahvé, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um grande líder. E Salomão reconhecia que ele era jovem e que ele tinha algo muito grande pela frente, que era assumir o lugar de seu pai. No versículo 8, teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo, Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, e já não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento, para ouvir e julgar com justiça. Farei o que pediste, e eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi teu pai,
eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão e concedeu um banquete a todos os seus servos. Ou seja, Salomão pediu ao Senhor que lhe concedesse sabedoria, porque ele sabia o que vinha pela frente. Governar uma grande nação, governar um povo, não era tarefa fácil para um jovem. Então ele pediu ao Senhor, ele podia ter pedido qualquer coisa. Ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido que o Senhor colocasse aos seus pés todos os seus inimigos, ele podia ter pedido tudo que ele quisesse, mas ele pediu ao Senhor sabedoria. E foi o que nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, falando que se a gente pedir sabedoria, o Senhor nos concederá. Então, ultimamente, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre sabedoria do alto. Quando a gente é mais novo, a gente tem aquele desejo de conquistar, de trabalhar. A gente pensa, quando a gente está mais novo, a gente pensa muito em bens materiais. A gente pensa muito em conquistar. Quando eu era mais nova e os meus filhos eram pequenos, eu pensava muito em estudar, formar. Não que seja errado, né? Nós temos jovens aqui, tem que estudar sim, tem que formar, tem que trabalhar. O Senhor Jesus tem que nos encontrar quando Ele vier arrebatar a sua igreja, trabalhando, né? Não é para a gente cruzar os braços e ficar esperando, porque o Senhor Jesus pode voltar hoje, como pode voltar daqui a uma semana, um mês, um ano. Nós não sabemos o dia que o nosso Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então, enquanto isso, nós temos sim que trabalhar, nós temos que sonhar, né? Quem está pretendendo ter filho tem que ter filho, nós temos que continuar caminhando. Porque se a gente tiver filho, não, eu não vou ter filho porque o arrebatamento da igreja está próximo, os dias estão difíceis, mas se nós tivermos um filho, gerarmos um filho e o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, e vai voltar, nosso filho vai subir também. Então nós não temos que ficar pensando nas circunstâncias, nós temos que olhar para aquele que é fiel e que nos promete. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando eu era mais jovem, eu trabalhava muito, eu trabalhava domingo, tinha concurso, eu participava trabalhando, eu fazia de tudo que estava nas minhas forças para fazer. Eu trabalhei muito e eu queria conquistar o melhor para os meus filhos. Eu queria dar conforto para os meus filhos. E eu trabalhei demais da conta. E o tempo passou, os filhos cresceram, casaram, cada um hoje já tem a sua própria família. E eu olho assim, tanto tempo que eu perdi tentando lutar com as minhas forças, tempo precioso que eu podia ter aproveitado mais. Quanto tempo que eu fiquei fora de casa, quanto tempo que eu fiquei longe dos meus filhos tentando conquistar, né? Só que às vezes a gente se esquece que quem tem o controle é Deus. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor sabedoria, porque senão a gente trabalha, a gente pede mal. Então o Senhor tem trabalhado muito no meu coração para pedir sabedoria do alto. Porque se nós tivermos sabedoria do alto, não vai nos faltar nada. Conhecimento hoje tem muito. A gente liga a internet, liga a televisão, informação tem demais. Conhecimento nós adquirimos na faculdade, nos livros. Mas o que adianta a gente ter tanta informação, ter tanto conhecimento e não ter sabedoria? A sabedoria do alto é colocar em prática a palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós. Em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 29 ao 34, eu gostaria de ler com os irmãos. E Deus concedeu a Salomão aquilo que ele pediu. Ele pediu ao Senhor sabedoria para governar. Nós sabemos, conhecemos a história daquelas duas mulheres com seus filhos, que Deus concedeu sabedoria, para discernir ali. Mas vamos ver aqui o Senhor concedendo sabedoria a Salomão. Capítulo 4, versículo 29 ao 34. Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento,
uma capacidade de discernimento muito além do normal e conhecimentos tão abrangentes e profundos que não podiam ser medidos. A sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e maior do que toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que Ezaraí, Tetã, mais sábio que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele criou 3.000 provérbios, compôs 1.005 cânticos, dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce nos muros. De igual modo, discorreu sobre quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber deste rei. Então Salomão pediu ao Senhor que lhe concedesse sabedoria. E é o que nós temos que pedir ao Senhor, sabedoria do alto. Hoje nós temos vivido dias difíceis, onde nós escutamos várias vozes. Tem a voz do governo, tem pregadores, tem tantas pessoas falando tantas coisas. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria do alto e pedir ao Senhor também discernimento, para discernir a voz do Senhor, da nossa própria voz e de tantas vozes que nós ouvimos pelo mundo. Porque o nosso eu, ele fala conosco. Quantas das vezes que nós colocamos algo nas mãos do Senhor e a gente fica aguardando o cumprimento daquilo que a gente pediu ao Senhor. Mas às vezes a pressa, a impaciência nos leva a confundir o nosso próprio eu com a voz de Deus. Quantos de nós aqui já não tomamos decisões baseadas no nosso eu? E depois nos arrependemos amargamente. Às vezes são decisões simples, às vezes um emprego, às vezes uma faculdade, às vezes um bem material, uma casa, um terreno que nós queremos comprar, um lugar que devemos ir, uma palavra que nós devemos dar. Quantas vezes nós nos precipitamos e falamos do nosso eu? Nós temos que aprender a ouvir a voz do nosso Deus. E tudo aquilo que a gente for fazer, a gente aprender a colocar nas mãos do Senhor. Quando eu falei aqui, quando eu era mais jovem, porque quando a gente é jovem, a gente não tem muita paciência. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas muitas das vezes nós tomamos decisões erradas. E a colheita vem, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, quantas decisões erradas nós já tomamos na pressa, no calor, querendo dar uma força para Deus. Deus não precisa da nossa força. Ele é Deus, Ele traz a existência, Ele trouxe tudo à existência. Ele já sabia, Ele sabe todos os nossos pensamentos sem que a gente abra a nossa boca. Ele é Deus. Então, a gente tem que aprender a colocar os nossos planos, os nossos projetos nas mãos do Senhor. Essa pandemia que está acontecendo aí, em todas as nações, ela veio para provar que quem tem o controle e quem determina é Deus. É Deus que determina. Ele é Deus. Nada acontece. Muitas pessoas às vezes pensam, onde está Deus? Deus está no controle, onde sempre esteve. Ele tem o controle de todas as coisas. E nós temos que aprender a descansar no Senhor. Eu estou falando isso aqui com os irmãos, mas isso nunca foi fácil para mim. Quem é ansioso sabe disso. Dá licença, irmãos. Quem é ansioso sabe disso. Às vezes a gente não tem paciência, às vezes a gente ora a Deus, mas a gente não consegue esperar no Senhor. E mete os pés pelas mãos, muitas das vezes.
a gente apresenta a Deus e a gente mesmo diz sim para aquilo que a gente apresentou a Deus. Então isso que eu estou falando com os irmãos, Deus trabalhou em mim primeiro. Quantas das vezes eu errei, quantas provações eu poderia ter evitado na minha vida, quantas circunstâncias difíceis. Eu aprendi muito, irmãos, mas aprendi com o meu erro, eu aprendi da forma mais difícil. E a gente vai envelhecendo, a tendência é aprender, né? A gente vai ouvindo a voz do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós pedimos a presença do Senhor, mais o Espírito Santo de Deus nos enche e mais a gente aprende. Quantas vezes eu errei, quantas vezes eu pus tudo a perder por não esperar no Senhor. Mas hoje Deus tem trabalhado na minha vida sabedoria do alto. Hoje eu já consigo discernir mais, porque eu tenho pedido ao Espírito Santo de Deus para ser comigo, para me encher até transbordar. Hoje em dia, quando alguém faz aniversário, a nossa irmã Alessandra hoje está fazendo aniversário, eu coloquei lá no grupo assim, sabedoria do alto. Eu sempre, desde que o Senhor tem trabalhado isso na minha vida, eu tenho profetizado na vida das pessoas, sabedoria do alto. Porque errar, irmãos, a gente erra, mas se a gente puder evitar é melhor. É melhor você aprender com os erros do outro do que com os seus próprios erros, porque dói, provação dói, né? Como nós vimos aqui, o Senhor, Ele não tem por objetivo nos reprovar, mas a provação dói. A provação é para que nós possamos crescer. Mas quantas coisas nós poderíamos ter evitado se nós ouvíssemos a voz de Deus? Salomão, ele pediu ao Senhor sabedoria para governar. E Deus concedeu a Salomão. Vinham pessoas de todos os povos consultar Salomão. Vamos ver aqui. Também em 1 Reis, Salomão construiu o templo do Senhor e rogou ao Senhor que ouvisse o seu clamor e do povo quando viessem ao templo. Então Salomão pediu ao Senhor sabedoria, o Senhor concedeu sabedoria a Salomão. Só localizar aqui. E Salomão, ele foi sábio até em fazer sua oração. Salomão tinha tanta sabedoria, ele foi considerado um dos homens mais sábios. Ele tinha sabedoria até em fazer a sua oração. Deus responde a oração. Só um momentinho, irmãos. Vamos lá, 1 Reis. Eu vou ler só alguns versículos, porque é muito grande a oração que Salomão faz ao Senhor. Tá? Então vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Vou ler alguns versículos com os irmãos. Amém? Logo depois, Salomão postou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos em direção ao céu. E orou: Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti lá nos mais altos céus, nem cá embaixo sobre toda a terra. Tu que preservas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havias firmado, e que disseste com tua boca, realizaste nesse dia com tua mão. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, mantenha teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao declarar: jamais te faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. Agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te, incomparavelmente menos esta casa que construí.
Ainda assim, inclina teus ouvidos à oração e à súplica de teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Yahvé, Senhor meu Deus. Atenta para o clamor e a prece que o teu servo faz hoje na tua presença. Que os teus olhos estejam observando dia e noite este templo, contemplando este lugar do qual afirmaste: meu nome estará presente lá. Ouve, portanto, o rogo do teu servo fizer voltado na direção deste lugar. Ou seja, Salomão construiu, o templo do Senhor e ele rogou ao Senhor. Salomão tinha consciência que Deus não ficava preso ali naquele templo, Nós estamos aqui reunidos, cultuando ao Senhor. O Senhor está ouvindo as nossas orações, está ouvindo o nosso clamor. O Senhor se faz aqui presente, mas Deus não se limita por essas paredes desse templo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus. Ele que criou os céus, criou terra, céus, mares. Então, Deus não se limita. E Salomão tinha consciência disso. Mas ele pediu ao Senhor que quando eles estivessem reunidos no templo, quando eles estivessem no templo, que o Senhor ouvisse a oração deles. E que o Senhor atendesse a oração deles. E quando alguém pecasse e se arrependesse, o Senhor perdoasse os seus pecados. E assim, Deus respondeu à oração de Salomão. 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 3. E Deus falou a Salomão: eis que ouvi a oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que construíste, para que nela habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Quanto a ti, se procederdes diante de mim, como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedecerdes os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre o teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi, teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei Israel da terra que lhes dei, rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Este templo, hoje tão sublime, será para todos os transeuntes motivos de espanto e horror, e com escárnio exclamarão: porque o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e este templo? E a resposta que ecoará será: porque eles abandonaram Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se apaixonaram por outros deuses e lhes prestaram homenagens, culto e adoração. Por esse motivo, Yahvé fez cair sobre eles todas as desgraças. Então, Deus orientou a Salomão. Deus concedeu sabedoria a Salomão e orientou a Salomão que se ele se prostrasse a outros deuses, se ele deixasse de seguir aquilo que Deus tinha deixado como norma para ele, olha as consequências que estão relatadas aqui em 1 Reis. E o que Salomão fez? O homem considerado mais sábio. Ele fez justamente o que o Senhor disse para ele não fazer. Nós vamos ver aqui, em 1 Reis, deixa eu ver aqui, falou com Salomão e disse que assim faria, mas impôs a Salomão que o obedecesse. Mesmo com toda a sabedoria, Salomão fez o que Deus lhe orientou a não fazer. Vamos ver aqui, o erro de Salomão. Vamos ver lá onde que Salomão errou. 1 Reis, capítulo 11. Amém? 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos lá no versículo 2, lá embaixo no versículo 2.
Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Cada povo que ele guerreava, cada nação que ele conquistava, ele tomava mulheres para si. E aqui fala que suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. Um homem sábio, um homem que pessoas vinham consultá-lo de toda parte, ele caiu no erro que o Senhor falou para ele não cair. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciavam decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ou seja, irmãos, a gente tem que pedir ao Senhor sabedoria do alto e se manter firme na presença do Senhor, porque é Ele que concede sabedoria, é Ele que tem o controle da nossa vida. Os nossos pés têm que ficar firmes na presença do Senhor. O Senhor concede sabedoria? Concede. O Senhor nos dá sabedoria. Mas nós temos que pedir ao Senhor, né? Este culto hoje, quarta-feira, um culto de oração, onde nós vamos clamar ao Senhor, que Ele nos conceda sabedoria do alto, em todas as circunstâncias, sabedoria do alto. E que nós possamos discernir a voz do Senhor, da nossa própria voz, de tantas vozes que nós temos escutado aí no mundo. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Nós não precisamos pedir, não é errado a gente querer ter conforto, não é errado a gente querer ter coisas boas, mas nós temos, pelos dias que nós temos vivido, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo, meus irmãos. O Senhor Jesus não tardará em voltar e cumprir a sua promessa. Ele nos prometeu que Ele ia preparar lugar para nós e que Ele voltaria para nos levar, para que nós estejamos aonde quer que Ele esteja. Então a hora agora é de clamar ao Senhor, não por coisas materiais. Você viu que Salomão clamou ao Senhor aqui por sabedoria do alto e Deus lhe concedeu sabedoria do alto, riquezas, reinos. Salomão, além de sabedoria, ele foi um dos homens mais ricos. Então nós não precisamos, Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Tem horas que nós temos que falar com o Senhor, igual aquele cego. O Senhor Jesus sabia o que aquele cego precisava, mas Ele queria ouvir. Tem coisas que nós temos que clamar ao Senhor, mas o Senhor nos conhece, o Senhor sonda os nossos corações. Ele gosta de ouvir, igual o Salomão aqui, quando ele pediu ao Senhor sabedoria, ele reconheceu, ele foi humilde diante do Senhor. Ele reconheceu que ele precisava da sabedoria de Deus. Nós temos que reconhecer que sem Deus nós não somos nada, nós nem aqui estaríamos. Nós temos que reconhecer o Senhor na nossa vida e colocar tudo nas mãos do Senhor. Tudo que a gente for fazer, tudo, por mais simples que for. Se a gente for daqui ali, ó, vamos supor que é uma realidade minha. Se a gente for ali, ó, na roça, dar um passeio, a gente apresenta esse passeio ao Senhor. Tudo a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. E pedir ao Senhor que nos conceda discernimento, irmãos. Os dias são difíceis, tem muitas coisas sendo ditas, muitas pessoas pregando, dizendo que é no nome do Senhor. Então nós temos que pedir ao Senhor discernimento, para discernir a voz do Senhor, da nossa própria voz, de tantas vozes que estão aí no mundo. Dentro em pouco o Senhor virá nos buscar. Nós somos estrangeiros neste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo. Dentro em breve nós não estaremos mais aqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós devemos clamar ao Senhor, que Ele nos dê sabedoria, e nós devemos ficar firmes na presença do Senhor, obedientes à palavra do Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, né? Que nós vivemos sim dias difíceis, com muito barulho, muitas vozes. Devemos clamar ao Senhor que nos conceda sabedoria do alto. Sempre, sabedoria do alto, e que nunca nos falte a presença do Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, seja sempre a prioridade na nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu convido os irmãos a ficarem à vontade para nós estarmos orando agora, apresentando as nossas orações, o nosso clamor ao Senhor. Quem quiser ficar em pé pode ficar, quem quiser ajoelhar pode ajoelhar. Nós vamos clamar ao Senhor pelos nossos entes
queridos, pelas pessoas que estão afastadas da presença do Senhor, pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria do alto. Amém, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra revelada a nós, Senhor. Nós vimos aqui nesta noite, Senhor, clamar ao Senhor, Pai, pela Tua misericórdia, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa nos conceder, Senhor, sabedoria do alto, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos conceder discernimento, Pai, para que nós não fiquemos confundidos, Senhor, diante de tantas vozes, diante de tanto barulho que nós temos visto aqui neste mundo, Pai. Fala conosco, Senhor, meu Deus. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, meu Deus. Abre o nosso entendimento, Senhor, meu Deus. Dá-nos discernimento, concede-nos, ó Pai, sabedoria do alto. Nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos encher com a Tua presença, até transbordarmos, Senhor, meu Deus. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, alcançar, meu Deus, aqueles que estão perdidos, ó Pai, que nós possamos ser sal e luz nessa terra, que nós possamos, Senhor, meu Deus, fazer a diferença. Pai amado, Pai querido, nós queremos Te apresentar, Senhor, meu Deus, a nossa vida como altar, Senhor, meu Deus. Pai, alcança, Senhor, meu Deus, nós Te clamamos, nós Te pedimos, Senhor, os nossos familiares, Senhor, que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor. Alcança, Senhor, os nossos filhos, Senhor, a nossa parentela, Senhor. Alcança os nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, continua operando em nosso meio. Os dias são difíceis, Senhor, mas o Senhor é conosco. Continua, Senhor, meu Deus, nos fortalecendo, nos enchendo da Tua presença. Guarda, Senhor, os nossos pés, Pai. Guarda a nossa mente, Senhor, meu Deus. Ó Pai amado, Pai querido, alcança, Senhor, meu Deus, a família de cada irmão aqui presente, Senhor, meu Deus. Alcança, Senhor, aqueles que se afastaram da Tua presença, Senhor, meu Deus. Dê força a eles, Senhor, para voltar para a Tua casa, para voltar para a Tua presença, Senhor, meu Deus. Quebranta os corações, meu Pai. Alcança, Senhor, meu Deus, os povos. Alcança as nações, meu Deus. Alcança, Senhor, meu Deus, Jerusalém. Que haja paz em Jerusalém. Que haja paz em Israel. Que haja salvação, Senhor, meu Deus. Que haja conversão, ó Pai. Em nome de Jesus, alcança, Senhor. Alcança as nações, alcança os povos, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, nós somos peregrinos nesta terra, Senhor, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, nós necessitamos da Tua graça, Senhor, meu Deus, nós precisamos da Tua provisão, Senhor, meu Deus. Pai amado, Pai querido, sê, Pai, com aqueles, ó Pai, que estão com seus corações entristecidos, Senhor, aqueles, Senhor, meu Deus, que estão em depressão, Pai, cura, meu Deus, cura aqueles que estão deprimidos, Senhor, meu Deus, alcança, Senhor, aqueles que estão afastados, alcança, Senhor, aqueles que estão com seus corações lutados, abre, Senhor, portas, Senhor, meu Deus, oh, Pai amado, Pai querido, abre portas, Senhor, meu Deus, para aqueles que estão com as portas fechadas na sua vida financeira, alcança, Senhor, meu Deus, o Senhor conhece os nossos pensamentos, Senhor, o Senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, meu Deus, o Senhor conhece a nossa mente, ó Pai, sonda os nossos corações, meu Deus, sonda os nossos corações, se há algo que Te desagrada, Senhor, meu Deus, vem tratar conosco, ó Pai, vem consertar, Senhor, meu Deus, o Teu altar, Senhor, meu Deus, na vida daqueles que se afastaram de Ti, ó Pai. Pai amado, Pai querido, alcança os nossos familiares, Senhor, meu Deus, continua operando, Senhor, o Teu milagre, Senhor, em nossas vidas, Senhor, continua, Senhor, nos fortalecendo, Pai, porque sozinhos, Senhor, nós não conseguimos, Pai, se o Senhor não for conosco, Pai, não tem como prosseguirmos. Pai amado, Pai querido, dai-nos força, Senhor, poder e graça para perseverarmos na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós não sabemos, Senhor, quantos dias, quantas horas, meses ou anos, Senhor, nós temos até o arrebatamento da igreja. Mas de uma coisa nós sabemos, Pai, nós Te amamos e vamos ficar firmes na Tua presença, Senhor, meu Deus. Pai amado, Pai querido, se for da Tua vontade, Senhor,
entrarmos no ano de 2022, que o Senhor entre conosco, Pai, que o Senhor continue nos sustentando, que o Senhor continue operando, Senhor, tuas maravilhas no nosso meio, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando discernimento, nos concedendo, Senhor, sabedoria do alto, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, alcança, Senhor, meu Deus, aquelas pessoas da nossa família, Senhor, que ainda não são convertidas, Senhor, meu Deus, alcança eles, Pai. Nós queremos salvação para nós, mas nós queremos salvação para todos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança, Senhor, meu Deus, as pessoas da nossa família, os nossos amigos, ó Pai, que ainda não tiveram um encontro contigo, Pai. Que o Senhor tire as escamas dos olhos, que o Senhor alcance essas vidas, Pai. Nós acreditamos, nós cremos, Senhor, que está muito perto do cumprimento da Tua palavra, da Tua promessa para nós. Nós cremos, Senhor Jesus, que dentro em breve o Senhor virá para nos buscar, para que nós possamos estar com o Senhor, aonde o Senhor estiver. Essa promessa, Senhor, que tem nos mantido firmes, Senhor. Nós temos orado na Tua palavra, nós temos orado na Tua promessa, Senhor, meu Deus, que o Senhor virá para nos buscar. Nós temos crido, Senhor, e é esta palavra que nos dá ânimos, que nos dá esperança, Senhor, para prosseguirmos, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor, meu Deus, desperta as nações, Pai, que haja cura, que haja salvação, que haja o Teu mover, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, continua operando, Senhor, no nosso meio, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e continua operando, Senhor, operando Tua cura, operando, Senhor, Teu milagre, operando restauração, operando conversão, Senhor, no nosso meio, ó Pai amado, Pai querido. Alcança, Senhor, alcança todos os Teus servos aqui na face da terra. Nós sabemos, ó Pai, que os dias são difíceis, mas o Senhor é conosco, é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos carregado no colo. Alcança, Senhor, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus pela face da terra, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, que todos têm passado aflições, mas o Senhor Jesus tem cuidado de cada um de nós. É o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos colocado de pé, é o Senhor que tem sido, Senhor, a nossa razão, Senhor, de levantar a cada manhã, de continuar seguindo em frente, Pai, mesmo em meio às adversidades, Senhor. Pai amado, Pai querido, alcança os nossos irmãos, aqueles, Senhor, meu Deus, que se encontram hospitalizados, que o Senhor possa alcançar, liberando a cura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão em casa, Senhor, meu Deus, enfermos, que o Senhor, Pai, dê ordem aos Seus anjos, Senhor, meu Deus, que leve a cura a cada um deles. Opera, Senhor, meu Deus, no nosso meio, Senhor, que haja, Senhor, um despertar da Tua igreja, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera, Senhor, meu Deus, continua operando em nosso meio. Nós somos dependentes do Senhor, meu Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, nós precisamos do Senhor, meu Deus.